Mas e aí, será que plantar cacau é um bom negócio? Será que vale a pena? Até o final desse vídeo eu vou te mostrar se vale ou não a pena você trabalhar com a cultura do cacau. Eu me chamo William, eu sou técnico em agropecuária e fundador da Chocolates Facinho, e nesse canal aqui eu te trago tudo sobre empreendedorismo rural. Bom, hoje em dia é muito comum, né, a gente escutar sobre cacau. Muitas pessoas estão falando que dá muito dinheiro, muitas pessoas estão falando que não dá dinheiro. E eu vi algumas pessoas aqui no YouTube falando sobre cacau e falando de uma produtividade muito baixa e de uns faturamentos muito baixos. Então, a gente aqui, com uma experiência, e minha família já trabalha com cacau há mais de 20 anos, a gente faz hoje desde a muda de cacau até o chocolate, então a gente tem bastante experiência para poder falar sobre isso. Eu também fiz uma pesquisa, né, de acordo com os dados da CEPLAC, que eu vou deixar aí na descrição, para tentar chegar a essa resposta, né, se cacau vale a pena realmente ser trabalhado e o quanto que ele vale a pena, né? Bom, para responder essa pergunta não é tão fácil, né, porque existem muitas variáveis dentro não só do cacau, mas de qualquer cultura que você for trabalhar, né? Existe muita variável, então a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, só para ter uma noção do que é levado em consideração para responder uma pergunta como essa. Primeiro ponto do cacau é o tipo, né? A variedade do cacau que você está trabalhando, né? Se o seu cacau é de semente, se ele é um híbrido, né? Ou se ele é um cacau de enxertia clonal. A qualidade da muda, né? Quando você adquiriu ela, vai influenciar também. O espaçamento do cacau, bom, tudo vai influenciar. O solo da região, né? Existem alguns solos que são mais adequados para o cacau. O clima da região, né? O cacau é uma planta tropical. Ela fica ali na faixa do Equador, que é onde tem mais sol, né? Tem mais calor. O cacau aproveita disso, né? Ele é uma cultura que gosta de calor. Apesar de hoje, ele já está sendo cultivado também em algumas regiões mais frias. Não frio europeu, assim, né? Mas aqui no Espírito Santo, nas regiões mais montanhosas, que fazem mais frio, já tem muita gente produzindo cacau nessas regiões. Mas é claro que a gente sabe que o cacau ele gosta de calor. Então, se o local é quente, isso vai ajudar, né, cada vez mais a ele produzir mais. Pontos como a idade da lavoura vai influenciar demais. Lavouras mais velhas vão produzir mais, né, se elas forem bem manejadas. E isso já entra em outro ponto, que é o manejo, né? Principalmente a poda do cacau, ela é um ponto muito importante para você conseguir trazer altas produtividades para o seu cacau. Aí existem alguns outros pontos, né? Quando você vai chegando numa produção muito alta de cacau, você já começa a falar sobre polinização forçada, né? Mas a polinização em si também conta, porque o que poliniza o cacau são insetos muito pequenos, então você manter uma saúde, né, ali do ambiente onde a sua lavoura de cacau está plantada também vai influenciar. Enfim, são muitas coisas que influenciam, né? Mas isso tudo vai causar uma diferença assim de cacau de extrativismo, né? Que no Brasil foi por muito tempo assim que se conheceu o cacau. Aquele cacau de semente lá do meio da floresta, né? Ele não é manejado, ele só é catado, né? Esse cacau vai ter uma produtividade aí de em média 200 gramas apenas por planta no ano. Então isso é um cacau que dá pouco dinheiro realmente, né? Mas a gente tem que entender que a cultura foi evoluindo. Hoje a gente já tem muita tecnologia em cima do cacau que vai cada vez mais levantar a produção do cacau. Mas uma grande vantagem do cacau, né, que eu não vejo muita gente falar sobre isso, principalmente aqui na nossa região que o cacau está chegando agora, as pessoas comparam ele muito com as outras culturas que tem aqui, né? O campeão de plantio aqui na nossa região é o café conilão e o segundo seria a pimenta do reino, né? E quando você vai comparar diretamente ali com essas culturas, as pessoas às vezes fazem comparações erradas. Por quê? Porque o cacau você planta uma vez e ele vai ficar aí com você pro resto da vida. Você não vai precisar de arrancar a lavoura inteira e plantar de novo. Isso é muito diferente de café e de pimenta, que você precisa de renovar a lavoura com um certo tempo. Além disso, o cacau tem um outro ponto que quase ninguém fala sobre ele, é a capacidade dele de permanecer vivo, mesmo sem cuidados. Por que eu estou falando disso? Se você tem uma lavoura de pimenta do reino, muito boa, e você por algum motivo não cuida dela direito, ou basicamente abandona ela por 2 anos, daqui 2 anos você não tem mais uma lavoura de pimenta do reino, ela acaba literalmente, você vai ter que plantar de novo, né? E do mesmo jeito com o café, né? Se você abandonar o café por 2 anos aí, ele também vai praticamente acabar. Já o cacau, é claro que ele vai ser prejudicado com isso também, né? Ele não vai se permanecer produzindo sem cuidados. Mas a diferença é que, se daqui 2 anos você resolver voltar a manejar ele, você vai ter que ali fazer uma reestruturação na planta, né? Você vai ter que podar ela muito bem, vai ter que começar a fazer uma adubação. Mas com cerca de 6 meses ele já vai estar produzindo muito bem de novo. Você não perde a plantação, né? E isso é uma vantagem muito grande do cacau. Quando você for levar em consideração a cultura que você vai plantar,
tenta calcular ali o valor que ela vai te dar ao longo da vida, né? O cacau você planta ali uma vez só, o manejo dele é um pouco mais tranquilo, digamos assim, né? Aqui a gente vai falar de produções mais altas, onde tem que ser mais intensivo o manejo com ele, mas o cacau ele suporta também ter manejos muito simples, né? Assim como de onde ele veio, né? Que era uma cultura de extrativismo mesmo, onde nem era adubado, nem era irrigado, enfim. Aí o quanto o cacau vai produzir vai depender do manejo que está sendo realizado com ele, né? Então tem esse cacau aí de 200 gramas por pé ano, né? Que é uma produção muito pouca, né? Muito baixa, e ele vai subindo de acordo com mais variáveis você vai tendo a favor da produção, mas ela vai subindo. A experiência que a gente tem e o que eu acredito realmente que vale a pena plantar hoje é o cacau de enxertia, né? Ele é o melhor dos dois mundos, eu já fiz outros vídeos falando sobre as diferenças entre várias mudas de cacau, e o campeão é o de enxertia, né? E os dois que são mais plantados, né, aqui na nossa região, e a nível de Brasil eu acredito que também, lá pro lado do Pará, que existem mais diversificação de variedades, mas aqui na região são mais mesmo o CCN 51 e o PS 319. Né? No caso do PS 319, 29 frutas que uma planta der por ano, ela vai chegar à marca de 100 arrobas no ano, né, por hectare. Então, se você parar para pensar, é pouca fruta numa planta, né? Só 29 frutas. Às vezes a gente chega para catar um pé de cacau e ele está com 100 frutas, né? Então você pensa que 29 já chega a 100 arrobas, enquanto o 651, por ser uma fruta maior, apenas 20 frutas já dá aí essa marca de 100 arrobas por hectare. Então isso é para ter uma noção assim do quanto que uma planta precisa de dar para você chegar nesse número de 100 arrobas. 100 arrobas por hectare, hoje a saca está, na data da gravação desse vídeo, está um pouco mais de R$800, mas o preço do cacau ele varia ali entre 700 e R$1.000 a saca, né? Então vamos jogar o preço a 800, que hoje está até um pouco mais do que isso, mas isso significa dizer que 100 arrobas de cacau vão dar aí mais ou menos R$20.000 de faturamento por hectare. O cacau ele tem uma variação de produção muito grande, né? Com todas essas variáveis que eu falei. O cacau pode dar desde 15 arrobas por hectare, né? Que seria um cacau aí de semente, sem manejo, até 500 arrobas. Isso já é realidade hoje em algumas fazendas da Bahia, né? É claro que para chegar nesse número é necessário, né? Muita dedicação, muita adubação, todas essas variáveis têm que estar muito bem reguladas para chegar nesses números, né? Você pensa que um cacau de 500 arrobas daria aí, como eu falei que 100 arrobas são R$20.000, 500 arrobas seria R$100.000 por hectare de faturamento, né? E é claro que não é fácil chegar nesses números, né? Mas tem muito espaço entre 15 arrobas e 500 arrobas, né? Que a gente pode trabalhar. Hoje, inclusive, na Bahia, já está acontecendo, né, a pesquisa do cacau 1.000 arrobas, né? Que é um projeto que eles estão desenvolvendo lá, visando conseguir 500 arrobas no primeiro semestre e 500 no segundo semestre. Isso ainda é pesquisa, né? Ainda não conseguiram chegar nesse resultado, mas quem sabe aí no futuro próximo eles já conseguem atingir esse número, né? Então, você imagina o quanto de cacau, o quanto de faturamento que um hectare conseguiria produzir. Olha a distância que vai tomando, né? Lá das 200 gramas por planta ano, para agora já estão pensando em chegar até 1.000 arrobas por hectare. É muita distância, né, de uma coisa para outra. E isso daí é por conta da tecnologia que está sendo desenvolvida, né? O cacau ele tem que ser visto como uma cultura de fato, como um negócio rural, né? Não mais como uma cultura de extrativismo, como já foi muito visto no Brasil, né? E o cacau ele tem uma grande vantagem, que ele é listado na bolsa de valores, né? Ele é uma commodity em si. Você não tem o risco de não conseguir vender o seu cacau. Seja lá o tamanho da sua produção, você vai conseguir vender tudo para a commodity. Nesses sistemas de implantação mais produtivos, como eu falei do cacau 500 arroba, 500 arroba de cacau representa aí R$100.000. R$100.000 no hectare é quase um faturamento de horta, né? De hortaliça. É claro que não vai ser uma coisa para todo mundo chegar nas 500 arrobas, né? Mas se você compara trabalhar com cacau com trabalhar com hortaliça, é uma coisa muito distante, né? A hortaliça é uma coisa que se você não consegue vender naquele ciclo dela, você perde, né? O cacau não, o cacau é uma coisa armazenável, né? Ele está em bolsa de valores. Isso dá muito mais segurança para a gente investir no cacau, né? Que é uma coisa que você pode investir com mais tranquilidade. Por quê? Ele é uma cultura que sobrevive muito tempo, você não vai precisar de reinvestir muito dinheiro logo em seguida, né? Com poucos anos. E também ele responde muito bem aos incentivos que a gente dá para ele, né? Você aduba ele bem, ele responde. Você irriga ele bem, ele responde.
você maneja ele bem, ele responde. Eu diria que uma produção de cacau hoje que deve ser vista como algo mais tranquilo de ser atingido, digamos assim, seria aí uma produção de 200 a 250 arroba por hectare. Eles conseguem atingir 500, mas é com muita tecnologia, com muito esforço, com muito adubo, enfim. Eles também usam a polinização, né, forçada. Talvez isso não seja para todo mundo, mas um número que eu acredito ser, né, aqui pela nossa experiência, um número bem atingível, é o de 200 arroba por hectare, que já dá um ótimo faturamento, né? Normalmente, em produções grandes de cacau, né, como a gente já teve a oportunidade de visitar fazendas bem grandes aqui, até mesmo no Espírito Santo, as produções costumam ser bem abaixo disso. Mas por quê, né? É muita área para você conseguir trabalhar dessa maneira mais sofisticada, né? Com tudo isso que é necessário para chegar nessas produções muito altas. Mas pensando em propriedades rurais menores, né? Às vezes, como posso dar o exemplo aqui da gente, a gente trabalha em cima de 4,5 hectares. Então a gente não pode se dar o luxo de ter uma baixa produtividade. A gente tem que aproveitar bem a terra que tem, né? Então por isso até que a gente implementou aqui a agroindústria para agregar mais valor, né, à nossa produção de cacau. E eu acho que isso deve ser muito visto dessa forma. Principalmente para quem tem propriedade pequena, tem que ser manejado de uma maneira que o cacau vai responder muito em produção, né? Nas grandes fazendas, né, quando você tem muita área de produção, você consegue com uma menor produtividade ter bastante lucro, né? Porque você tem muita área, né? A multiplicação ali trabalha a seu favor. Mas quando você tem pouca, você tem que tirar o máximo possível ali da área que você tem, né? E o cacau, eu vejo que existem outras maneiras também de você faturar com cacau. Não é só vendendo a amêndoa, né? Uma maneira que eu consigo pensar assim, que é bem tranquila de você conseguir agregar valor na sua amêndoa, é com a amêndoa de qualidade, né? O cacau fino que a gente chama. Muitas empresas hoje no Brasil já estão se interessando mais por comprar esse cacau fino para trabalhar com chocolate. Assim como a gente faz, tem outras empresas que também trabalham com chocolate fino, mas que elas não produzem o próprio cacau, né? Compensa mais para elas comprarem esse cacau de fazendas que produzem. Mas elas não vão pagar o preço de commodity porque não seria justo, né? O cacau de qualidade, ele requer ali vários passos para você conseguir chegar nele, e isso pode render alguns prêmios em cima da saca vendida, né? É claro que para você trabalhar com agregação de valor, não é como commodity, né? Que você vai chegar e conseguir vender tudo que você tem. Você vai ter que trabalhar um marketing em cima daquilo que você está fazendo, né? Provar a qualidade realmente. Mas eu já vi tranquilamente um cacau de R$800 a saca commodity ser vendido para R$1.800 como amêndoa fina. Então existe um mercado em cima de amêndoa fina que você pode trabalhar também. Além da amêndoa fina, o cacau te dá a oportunidade de você trabalhar com, por exemplo, o mel do cacau, que existe bastante comércio para ele, e é uma coisa que se perde no processamento do cacau, né? Então, se você quiser aproveitar isso, também pode servir como uma renda extra. O cacau, ele aceita muito bem a diversificação de culturas, né? No meio dele, o consórcio, ele aceita muito bem, por exemplo, seringueira, açaí. O açaí é uma ótima pedida também, para você conseguir tirar mais lucratividade daquele local ali. Ou você pode partir para o que a gente fez, que é a verticalização, né? Hoje a gente verticalizou desde a muda de cacau, a gente tem a muda de cacau, o plantio do cacau, né? A gente beneficia essa amêndoa, transforma ela numa amêndoa fina, transforma essa amêndoa fina em chocolate e distribui isso através da internet, né? Então esse seria o processo de verticalização, né? Você consegue aumentar muito o faturamento ali em cima daquela área porque você agregou valor em cima daquele material, né? Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso site para você conhecer os produtos que a gente faz aqui na Chocolates Fascínio, e saiba que todos os produtos que tem lá é feito nesse modelo. A gente produz desde a muda até o chocolate, né? A gente hoje está trabalhando com bastante chocolate intenso, que é uma necessidade que a gente percebeu no mercado, e graças a Deus está dando bastante certo. Então, para concluir o vídeo, o cacau dá dinheiro? Dá sim, se manejado da maneira adequada, né? Tem muitas maneiras de você ganhar dinheiro com cacau, como eu expliquei aqui, mas eu acho que é uma cultura que sim deve ser olhada com carinho, porque ela tem muitas vantagens, e principalmente aqui na nossa região aqui, ela está chegando agora, ainda tem muita dúvida em relação a isso, e por isso aqui nesse canal a gente busca esclarecer um pouco dessas dúvidas, né, e difundir mais essa cultura do cacau, que eu acredito ser uma ótima oportunidade aí para você que tem uma propriedade rural, e inclusive você que tem uma propriedade rural pequena, né. Então, se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui no canal, deixa um like aí para ajudar isso a chegar a outras pessoas, e visita lá o nosso site e conheça nossos produtos. Valeu! Além disso, o cacau tem um outro ponto que quase ninguém fala sobre ele. Bicho.